E tive um filho morando com ela naquela
história do rei Salomão. Salomão era filho do rei Davi, e acontece que o rei Davi morre e fica no seu lugar para liderar um povo o rei Salomão. E Deus, sabendo da preocupação do rei Salomão, de como ia liderar aquele povo, Deus fala com Salomão em sonhos. Se você vê bem, antes desse texto que nós acabamos de ler, conta essa história do encontro com o Senhor através do sonho. E o Senhor foi até Salomão e disse: pedes o que quiser que eu te darei. Salomão então, ele não pede ao Senhor saúde. Salomão então não pede ao Senhor riqueza, nem tampouco a destruição dos seus inimigos, porque Salomão, ele estava preocupado com aquele povo, ele estava preocupado com o próximo. E é isso que nós temos como irmãos, igreja do Senhor. Nós temos que estar preocupados com o nosso próximo. E o nosso próximo também são a nossa família, são a igreja do Senhor, são nossos vizinhos. Nós temos que estar preocupados com o nosso próximo. E Salomão, Deus vendo a atitude de Salomão, ele se alegra, porque não me pediste riqueza, nem outras coisas, eu te darei sabedoria. Sabedoria para liderar um povo, porque ele estava preocupado em fazer justiça. Não tem justo com o povo. E assim é que Deus age. Nosso Deus é um Deus de justiça. Nós sabemos que o Senhor, ele vê todas as coisas. Mesmo que o diabo ele trame sobre a tua casa, mas você precisa crer que o Deus que você serve não é o Deus que está no madeiro lá crucificado. Ele esteve sim, ele passou por aqueles momentos sim, mas ele passou
pelo rei Salomão a primeira causa para ele julgar. E essa história é muito linda, irmãos. Eu acho uma história muito linda, porque essas duas mulheres, elas eram prostitutas. E mesmo assim, Deus ia fazer justiça na vida de uma delas. E se Deus fez justiça na vida de uma delas, sendo prostituta, quem dirá para nós, povo de Deus? Quem dirá para você que anda reto nos caminhos do Senhor? Meu Deus. Muitas vezes nós olhamos demais para os problemas e achamos que é um gigante, que nós temos que vencer, mas não é pela nossa própria força que nós vencemos, mas pela força do Senhor nós venceremos todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E quando chega até o Senhor, que é o Senhor que estava na vida do rei Salomão, para que julgasse a causa das duas mulheres que todas as duas tiveram um filho. As duas moravam na mesma casa. E diz a palavra do Senhor que uma filha, entre 3 dias depois da outra, havia dormido e rolado por cima do seu filho, tirando a sua vida. Então aquela mulher, ela tinha um pensamento maligno, ela pensou algo mal para tentar roubar. Só que uma coisa ela esqueceu, que é o Deus que vê todas as coisas. Só que é o Deus que faz justiça por aqueles que também esperam. Mas embora aquela mulher não conhecia o Senhor. E eu creio que elas passaram por tudo isso para que elas vissem que é o Deus que mesmo não sabendo o Senhor, ele já faz partida da presença do Senhor. Se você andar correto diante do Senhor, vale a pena esperar, vale a pena lutar. E aquela criança, o que ela tenta fazer? Não, já que eu perdi meu filho, vou lá pegar, aproveitar que a outra está ali dormindo. Irmãos, enquanto você dorme, enquanto você descansa, o Senhor ele está guardando os seus. Enquanto você descansa, o Senhor faz justiça na tua causa, na tua família, na tua vida. E aquela mulher lá então, ela troca aquela criança dela morta pela outra que estava viva. E quando aquela mulher acorda e vê que o filho que estava no seu braço, no seu seio, não era o seu, mas era o da outra. Então eu imagino como que deve ter sido o desespero daquela mãe, gerando durante 9 meses para ter um filho e de repente ser roubado. Talvez nessa noite você tenha gerado tantas coisas na tua vida e você tem pensado, não, o diabo tomou o que era meu. Não, porque Deus é o que dá a última palavra. Enquanto você descansa, o diabo pode parecer ter vencido, mas a vitória é daquele que clama ao Senhor. A vitória é do povo de Deus. Então, aquela mulher vai até a presença do rei Salomão. E eu creio, irmãos, que aquelas crianças, aqueles bebês, eles eram muito parecidos. Porque se fosse uma criança branca ou outra morena, seria fácil demais saber quem realmente era a mãe. Mas aquela criança, eu creio que elas podem ter sido muito parecidas. Então o rei Salomão, ele não teria como ele descobrir quem realmente era a verdadeira mãe. Mas aquele Deus, o nosso Deus, o teu Deus, ele que estava vendo todas as coisas, deu a ele a sabedoria. E para quê? Para que ele descobrisse então de que maneira ele ia fazer, para descobrir então de quem era realmente a mãe daquela criança que estava viva e naquela briga toda. E o que eu quero dizer, o tema nessa noite, é aquilo que eu falei a princípio. O que Deus quer fazer na tua vida é por inteiro. Não é pela metade. A igreja está entendendo. É por inteiro. Não é pela metade. O nosso Deus, ele não dá nada pela metade não, irmão. E nem tão pouco sem vida. Ele está com vida inteiro. Porque o Deus, nosso Deus, não é incompleto. Ele faz tudo por completo. E é assim que ele vai fazer na tua vida, na tua casa. Se você quiser
maravilhoso se meu marido não fosse espelho. Para mim, eu poderia crer em tudo aquilo que o diabo usava a boca das pessoas para dizer. Mas é assim que o inimigo tenta. Se você não der exemplo, como que vai ser? Então, quando chega na casa para o rei Salomão, o que fazer? Ele pede então que pegue uma espada. Deus dá ele essa sabedoria. E é interessante o agir de Deus. Ele pega aquela espada e diz: agora pega a criança, divide no meio e dá metade para uma e metade para outra. Mas aquela mãe: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não sei, não. Mas eu creio que assim, mais ou menos desse jeito, né? Mas não é assim que eu falo, pelo amor de Deus, né? Por favor, não faça isso com o meu filho. Eu prefiro ver ele no braço de outra do que morto. Dá ele para outra, sim. Deixa com ela. E a outra ali, ela se entregou. Sabe quando ela se entregou? Não, divide no meio, nem meu nem teu. Ai, não. Quer enganar Deus? Ninguém engana Deus, não. A palavra de Deus diz, lá em Êxodo 21, os versículos ali, que nós não devemos desejar algo do nosso próximo. O que é nosso, é nosso. O que é da missionária aqui, é dela. É meu, o que é meu, é meu. O que é o pastor, do evangelista, do presbítero, Enfim, o que é da igreja, é da igreja. De cada um de vocês. Se Deus tem um propósito, um trabalhar diferente na tua vida, se Deus tem uma chamada também, porque esse filho, ele pode simbolizar muitas coisas. Não somente a nossa casa, mas até o ministério também. E talvez você tenha desejado tanto tempo, tenha gerado tanto tempo, algo no teu coração, e o diabo tem tentado dizer que você não tem mais jeito na sua vida, que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. Ei, nosso Deus é um Deus que Ele promete e Ele cumpre. Aleluia. E o próprio Senhor já disse: a causa é difícil demais para mim. Então o Senhor chega para aquela mulher, prega para ela que ela é a verdadeira mãe. O que o diabo tenta roubar de você, ele não vai roubar. Embora ele tenha até parecendo na mão dele, mas ele vai ter que entregar de volta para o verdadeiro dono. E por isso que Deus me deu essa mensagem. Quando partiu aquela criança no meio, não é por inteiro, não é pela metade, é por inteiro. O que Deus vai fazer na tua vida. Creia, irmão. Você tem esse simbolismo aí de conseguir dividir aquela criança no meio da metade e ainda tem vida para a mãe. Imagina o sofrimento daquela mulher. Assim é quando você tem alguém da sua família que está longe do caminho do Senhor. Eu também tenho. Mas Deus, Ele começa de alguém. Alguém tem que ser coluna. Alguém tem que ter a semente para botar. Porque se não tiver semente, como vai dar fruto? Como a árvore vai crescer e vai dar fruto? Como que vai dar fruto? Alguém tem que ser semente para que a árvore que venha dele dê frutos. E frutos não podres, mas frutos saudáveis. Por isso tem o tempo do Senhor. Nós sabemos que existe o tempo do Senhor. É porque muitas vezes também é provado. Mas é que a gente vai desistir. Porque a nossa natureza, existem muitas pessoas que hoje em dia, o que tem acontecido em muitas igrejas, é que só se prega em bênção. Mas buscar o dono da bênção, quase ninguém fala. Quando nós botamos o Senhor como prioridade na nossa vida, a bênção ela vem atrás de nós até. Quando nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida, as bênçãos do Senhor ela vai vir sobre a nossa vida, sim. Mas existe um tempo, porque o Senhor está te provando. Não que Ele não saiba, porque o Senhor, Ele conhece muito bem a cada um de nós, até mesmo de chegarmos antes dentro do ventre da nossa mãe. Mesmo antes de estarmos ali, o Senhor já nos conhecia. Ele já tinha
plano para nós. Por isso o Senhor, quando Ele quer fazer, Ele não faz pela metade. O Senhor, Ele faz por inteiro. Eu peço à igreja agora que se coloque de pé. Não posso tomar muito tempo, porque ainda tem Santa Ceia, tem as orações aqui pelos irmãos. Mas eu gostaria neste momento de fazer uma oração antes de passar para o pastor. Abraça o seu irmão que está do seu lado, sua irmã. E me ajude em oração, vamos clamar juntos pela nossa família mais uma vez. Deus querido, Deus amado, nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos, ó Deus, aprender com essa história, Pai, a ter sabedoria, porque, Pai, a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos esperam a sabedoria e o ensino. A Tua palavra diz isso, e eu creio, Deus, que quando a Tua palavra diz esse versículo, coloca nesse versículo, que é considerado como louco, quando se escreve a Tua palavra, quando não tem temor ao Senhor, quando nós não temos temor ao Senhor, nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos viver na vontade do Senhor, mas Deus, aqui é um povo, Pai, há um povo lavado e remido pelo Teu sangue. Deus querido, Deus amado, joga por terra, Pai, todo laço do adversário, Pai, dá-te por inteiro, Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido, Pai. Corta, Senhor, todas as atitudes do Satanás na vida desses irmãos, ó Pai, da Tua igreja, Pai, porque o Senhor quer fazer por inteiro, não é pela metade. Oh, Deus, obrigada, Pai, porque embora aquelas mulheres, ó Pai, ainda não te conheciam, mas elas tiveram a chance, Pai, de te conhecer ao ver o que elas estavam passando, ao ver que o Senhor é Deus e que faz justiça, que elas possam ter visto, ó Deus, o que o Senhor fez, que elas possam ter reconhecido e que a gente aprenda, Senhor, aprenda agora mais uma história do Senhor, Pai, a crer nos Teus milagres, a crer nas Tuas promessas, a crer que o Senhor é Deus que não de metade, mas por completo. Derrama, Pai, por completo a bênção sobre a vida da Tua igreja, Pai, e que acima de tudo, Pai, a Tua igreja viva vigiando dentro do Seu lar, dentro da Sua casa, na Sua parentela, para que eles mesmos, ó Deus, sejam instrumentos Teus, ó Pai, para ganhar a Sua família, a Sua casa, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode cantar? Aleluia.